hábitos e da eliminação de padrão de repetição. Tá? É uma aula importante, onde a gente vai entender alguns comportamentos que a gente tem, algumas formas de agir que talvez não fizesse sentido antes, mas agora vai começar a fazer sentido, né? Eu vou começar falando hoje de hábito, né? O que é um hábito? Um hábito, aí vocês estão vendo aí a cabecinha do moço, né? As engrenagens, aí essa lâmpada, várias coisas acontecendo em volta. O que é um hábito? Um hábito é um comportamento aprendido pelo cérebro. O cérebro achou uma solução prática para resolver um determinado problema, uma determinada situação do cotidiano. Quando ele acha essa solução, ele arquiva essa solução na mente, né? Para gerar o quê? Uma associação. Para, quando houver novamente o mesmo problema, o cérebro dispara aquele comportamento. Por quê? O cérebro já sabe que aquele comportamento sana aquele problema. Boa noite, Rê, bem-vinda, fica à vontade. E aí, o que é um hábito, então? É uma automatização do cérebro. O hábito tá desligado seu áudio. Ô, Cris, não está na tela grande, viu? Não está. Então, pera lá. Era suposto estar, né? Vamos ver se vai agora. Sim, agora tá. Boa noite. Boa noite, Regiane. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem. Então, tá bom. Olha lá, os hábitos, então, são o quê? Práticas, né? Atitudes práticas ou soluções para algum determinado problema, alguma determinada situação. Eu resolvi uma determinada situação com um comportamento, o cérebro grava aquele comportamento como solucionador do problema tal. Então, um exemplo, eu estou muito ansiosa e eu começo a comer descontroladamente. E a minha ansiedade baixa porque eu estou fazendo uma outra coisa que dá um equilíbrio nela. E aí o meu cérebro, ele começa a aprender esse comportamento. Um outro comportamento, eu estou ansioso, ou eu estou cansada e eu quero descansar. Então, eu sento ali à frente da televisão, ligo o Netflix e eu sinto mesmo a sensação de descanso, de relaxamento. E aí o meu cérebro, ele faz o quê? Ele grava todos os comportamentos que me gerarem prazer, o meu cérebro quer repetir. Só que o meu cérebro, ele não sabe os resultados daquilo, ele não calcula resultados, né? Ele só vai no automático, como se fosse no automático. Então, os hábitos potencializam o aperfeiçoamento da sua melhor versão. Cris, mas você só deu exemplo ruim. Como é que ele vai potencializar a minha melhor versão? Porque se a gente domina o hábito, a gente domina o mecanismo do hábito, nós podemos, através disso, melhorar a nossa versão, ou o nosso comportamento, ou os nossos hábitos. É por isso que a gente pode dizer que eles potencializam. Pois se eu sei da força que eles têm, eu trabalho para usá-los a meu favor, ok? Tá fazendo sentido? Não tiver, a gente vai interagindo, tá? Bom, ao aperfeiçoar o comportamento, melhorar o hábito, acrescentar mais valor à sua personalidade, você potencializa o quê? A sua identidade. Então, quando eu sei quem eu sou, eu vou lá e trabalho os meus hábitos para alcançar os resultados que eu desejo. Sei quem sou, sei o que quero, sei o que não quero. Então, o que eu faço? Potencializo os hábitos. Para quê? Para chegar aonde eu desejo chegar. Então, a gente está vendo aí esse moço numa rotina, olha lá. Não tem uma rotina aí nessa roda dele? Então, os comportamentos que nós temos é que vão ditar os hábitos que nós geramos. Então, o hábito surge de quê? Da repetição. Existem
pesquisadores que falam em 21 dias de repetição. Existem pesquisadores que vão falar em 40 e poucos dias de repetição. E existem outros que vão falar que só depois de 90 dias é que aquilo vira um hábito, tá? Ao certo, ninguém sabe, de fato, bater o martelo quanto tempo ou quantas repetições são necessárias ou quanto tempo seguido é necessário para que um comportamento se torne hábito, ok? Não existe hábito sem comportamento, isso é fato. Mas nem todo comportamento se transforma em hábito. Porque o que vai fazer a diferença é a quantidade de repetições que aquele hábito ou que aquele comportamento sofre até ele se tornar um hábito. Ok? Quais são as leis de um hábito? Todo comportamento que é imediatamente recompensado tende a ser repetido. Todo comportamento que é imediatamente punido tende a ser evitado. Então, o que é uma punição? O que é um comportamento desagradável para o cérebro? É quando o cérebro se sente desconfortável. Ou quando ele entende que aquilo não é prazeroso. Nosso cérebro trabalha com duas primícias: o não trabalho e o prazer, né? O mínimo gasto de energia e o prazer. Se ele não estiver, ou se o comportamento não estiver baseado em nenhuma dessas duas primícias do cérebro, ele vai entender como punição. E aí ele tende a não repetir. Então, olha aí, os hábitos são um tipo de aprendizado para o seu cérebro. Ao formar um hábito, o cérebro libera a mente para fazer outras coisas sem precisar de decidir. O nosso cérebro, ele não está interessado em ficar decidindo todas as coisas o tempo todo, porque isso é um gasto de energia muito grande para o cérebro. Então, o cérebro promove a automatização de algumas coisas, ele automatiza algumas decisões. Quando você abre o olho de manhã, você não pensa assim, agora eu acordei, agora eu vou abrir o olho, agora eu vou levantar devagar, primeiro o tronco, depois vou me assentar à cama, depois eu vou jogar as pernas devagar para o lado e vou colocar primeiro o pé direito, depois o pé esquerdo e vou me calçar e depois eu vou ficar de pé. Não, a gente faz isso tudo no automático, não é? Ou eu sou diferente de vocês? Porque eu faço tudo isso no automático. Quando eu vejo, já estou no banheiro escovar os dentes. Quando eu vejo, eu já tô na sanita a fazer o meu xixi da manhã. Eu não pensei em tudo isso, em todas essas decisões. Então, o nosso cérebro cria hábitos para quê? Para liberar espaço para que ele não precise ficar tomando decisões constantemente, porque isso é cansativo. Só de eu falar esses 10 primeiros minutos, nada menos de 10, 1 minuto da minha manhã, vocês já cansaram. Agora, imagina o cérebro, o quanto ele fica cansado se ele tiver que ficar decidindo isso o tempo todo. Então, o que a gente precisa entender? O Charles Duhigg, lá naquele livro O Poder do Hábito, aquele livro da capa amarela, ele fala, eu tenho o livro, mas eu emprestei o livro. Estou sem ele aqui para mostrar para vocês, mas da próxima eu terei. O que acontece ali? Ele descobriu o looping do hábito. O que é um looping? É uma roda sem fim, não é? O looping é uma roda sem fim, um círculo sem fim, que tem começo, tem meio, tem a ponta final, mas ele está sempre a repetir, ele é constante. O que está acontecendo ali? Olha? Existe um gatilho. O que é um gatilho? É uma deixa, um desejo, uma vontade, uma necessidade, um problema que o meu cérebro sente, cria, passa por aquela emoção, e esse gatilho dispara um comportamento. Esse comportamento gera uma recompensa, e essa recompensa é que faz recomeçar o ciclo. Como assim, Cris? Um gatilho pode ser, por exemplo,
Deixa eu pensar, um gatilho. Fumar pode ser um gatilho. Eu estou estressado, agitado, ansioso, eu estou insatisfeito, então eu estou estressado. Eu pego o cigarro e fumo. Esse é o comportamento. Então, o estresse é o gatilho, comportamento, o fumar. E qual que é a recompensa? O alívio do estresse. O cérebro se sente aliviado, regozijado com todas aquelas químicas da nicotina. E aí, o que acontece? O meu cérebro grava aquele comportamento. E todas as vezes que eu me senti estressado, eu vou correr para o cigarro. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque vocês vão conhecer pessoas que vão mudar o comportamento e o looping vai continuar. Como assim? Pessoas que já ouviram falar de pessoas que pararam de fumar e trocaram o cigarro por um café? A pessoa só trocou o comportamento, a deixa é a mesma, a recompensa é a mesma, mas o comportamento mudou. Então, qual que é a grande sacada do hábito? É como tudo no desenvolvimento pessoal, é consciência e entendimento. Quando eu entendo o meu comportamento, eu consigo desmembrá-lo e eu consigo configurá-lo de outra forma. Hábitos morrem? Não. Hábitos são eliminados? Não. Hábitos não são eliminados. Você vai conviver com aquele hábito por resto da vida. O que você pode fazer é mudar o comportamento ou criar um novo hábito em substituição àquele hábito anterior. Está muito complexo, gente? Vocês estão conseguindo entender? Está dando para entender? Está claro? No livro do Charles Duhigg, ele vai falar de um homem, né, que perdeu a memória recente, mas que ele tinha lembranças, não eram lembranças, ele tinha hábitos que estavam tão arraigados dentro da mente dele, que ele fazia, e quando eles perguntavam para ele por que é que ele fazia, ele dizia, eu não sei. Mas ele sabia fazer perfeitamente. O café da manhã com ovos e bacon todos os dias, ele tomava mais de um café porque ele não sabia se ele tinha tomado ou não, mas o hábito estava lá. O hábito de fazer aquela mesma coisa, de sentar à frente da televisão com o jornal na mão e ligar a televisão para deixar aquele som, quer dizer, aquela sensação de solidão, ela era expulsa. Tá vendo como que existe hábito dentro de um outro hábito? Então, dentro do hábito de ler o jornal e não ficar só, ligava-se a televisão para se ouvir um barulho, né? E quantas vezes a gente faz isso? E a gente não percebe. Então, quando nós começamos a desmembrar, né, os nossos hábitos, nós vamos começar a encontrar o fio da meada para a gente poder reverter aquele hábito. Então, qual que é o hábito? É comer doce. Então, quando é que você come doce? Qual que é o hábito? O hábito é tomar um cafezinho. Eu estou tomando muito café, estou muito agitada. Eu quero acabar com isso. Qual que é o hábito? Qual que é o gatilho? Eu estou cansado. Quando eu estou muito cansado, eu resolvo dar uma volta no escritório e tomar um cafezinho. Pronto. Plim. Fez aquilo um determinado número de vezes, o cérebro interpreta. O cérebro grava e aquilo fica gravado. Como que eu vou usar isso a meu favor? Quando eu entendo o gatilho, quando eu entendo o comportamento, quando eu entendo a recompensa, eu posso transformar isso ou remodelar esse hábito. Então, por que o cérebro cria hábitos? O cérebro funciona baseado nas premissas que eu disse para vocês. Busca do prazer e pouco gasto energético, né? Um hábito se forma pela experiência e pela repetição. Ou seja, deu certo, deu certo, o resultado é favorável, o cérebro não está, ele não observa o resultado final, ele observa o resultado naquele momento. Né? O cérebro otimiza decisões e padroniza comportamentos. Um comportamento prazeroso tende a ser repetido e se tornar um hábito, mesmo que o comportamento gere um hábito danoso. Ok? Esse homem, né, do livro,
que é o primeiro relato deles, que é onde eles começam a pesquisar sobre hábitos, ele fala que ele tomava esse café da manhã, mesmo sendo prejudicial à saúde dele, mesmo ele tendo consciência de que não podia, né? Mesmo ele tendo sido explicado, mas era um hábito tão forte dentro dele que ele fazia sem perceber. Tem um outro relato da mulher que corria as unhas, né? E eles já não sabiam mais o que fazer com ela, e eles começaram a pedir a ela que anotasse todas as vezes que ela ruía a unha, o que ela estava fazendo. E ela começou a entender, a desmembrar. E quando ela desmembra, ela acha a solução. Então, todos os nossos, tudo aquilo que não nos agrada ou que não está bom na nossa vida, o primeiro passo é consciência. O primeiro passo é destrinchar, é avaliar, é entender as entranhas daquela situação. Quando a gente entende as entranhas, a gente acha o caminho. Então, por que eu estou trazendo essa aula de hábito? A reforçar mais uma vez. Ô, Cris, Oi. olha, eu estava ali que depois de danoso, quando a experiência não é agradável, o cérebro tende a não repeti-la, mesmo quando o resultado desse hábito é positivo. Sim. Como nós somos feitos de hábitos, né? Hábito de tomar café com açúcar. Né? Mesmo que a experiência, mesmo que o resultado é positivo, mas aí não é agradável, porque não é agradável de todo quando nós somos acostumados com açúcar. Né? Que é bom mesmo é café com açúcar. Né? Aí tinha uma amiga que falava assim, e quando fica um fundinho de açúcar na chávena, é horrível, né, a gente pensar isso, né, que a nível de saúde isso não é nada agradável, né? Sim. Então, eu estava lembrando dessa parte, que quando a experiência não é agradável, o cérebro tende a não repeti-la, mesmo quando o resultado desse hábito é positivo, que é impressionante. E aí, quando você contraria, mas a gente consegue contrariar, não é? Consegue. E você consegue contrariar e achar prazer nisso, sim, de tomar um café sem açúcar. O que que você precisa, o que que a gente pode fazer? Quando a gente fala de hábito alimentar, a gente precisa entender que os nossos comportamentos atuais, eles não precisam ser mudados em 180 graus de um dia para o outro. Eu não preciso sair de um café extremamente doce para ir para um café totalmente sem açúcar. O que eu vou fazendo? Eu vou reduzindo as quantidades. Então, por exemplo, na primeira semana, se eu tomo com duas xícaras, eu vou tomar com duas colheres de açúcar, eu vou tomar com 2,5 colheres. Se eu com 1,5 colher, se eu tomava com 2, na próxima com 1, e eu vou fazendo a redução. Por quê? Porque se eu trouxer, está desligado o seu micro, se eu trouxer uma mudança muito radical de cara... Estava a dizer, é o desmame, né? Desmame. Exatamente. E reduzindo as quantidades. E entender por que eu tenho que fazer dessa forma. É tentar desmembrar. Será que eu aumento a quantidade de açúcar em determinada situação? Será que Está entendendo? Quando você começar a desmembrar isso, você vai conseguir entender por que é que isso acontece. Ou é crença, ou é um hábito, enfim, é entender por que é que está acontecendo desse jeito. Por que eu estou trazendo o hábito? Porque às vezes as pessoas pensam, isso que eu tenho é crença, mas às vezes não é um hábito. Está tão habituado daquela forma, então é preciso entender que há diferenças e que há comportamentos que vão gerar resultados de alguma forma, né? Um hábito é um atalho mental. O que é um atalho mental? É um caminho curto. Eu encurto decisões, eu encurto resoluções, eu encurto atitudes. Por quê? Porque eu tenho ali um atalho. Dá certo, eu já vou direto. E pego o atalho, o cérebro faz isso muito bem.
A escolha de um comportamento desejado deve gerar um bem-estar ou uma recompensa. Então, se eu quero gerar um comportamento, se eu quero gerar um comportamento que se transforme em hábito, o que eu preciso fazer? Gerar recompensa. Se eu não gero recompensa no comportamento, eu não consigo gerar um hábito proveitoso. Então, o que eu preciso pensar de primeira? Como criar um hábito proveitoso? Recompensa. Qual que é a recompensa no final? Identifique a recompensa. É o primeiro passo. Aí está escrito aí, old habits ou change. É o quê? Velhos hábitos ou mudança. O que você escolhe, né? Os atalhos mentais tornam-se uma memória dos passos que foram dados anteriormente no sentido de resolver o problema. Atalho mental é o quê? Um passo a passo. Mas é um passo a passo resumido que o cérebro vai lá e pumba, resolve. É que nem molde para costura. Põe em cima do tecido, corta 10 tecidos ao mesmo tempo. Ok? Atalho mental. Existe a crença, aqui é importante a gente prestar bastante atenção, existe a crença limitante de que é necessário eu escolher entre hábito e liberdade. Então, se eu quero ser livre, eu não posso criar hábitos, eu tenho que viver livremente. Isso é errado. Isso é limitante. Por quê? Porque quando eu tenho hábito controlado por mim, não é hábito que acontece de qualquer forma, não. Hábitos os quais eu controlo, eu tenho muito mais liberdade de ser, eu tenho mais liberdade de agir, eu tenho mais liberdade financeira, eu tenho mais liberdade emocional. Agora, quando eu sou dominada por atalhos mentais que eu sequer conheço, então eu não tenho liberdade. Eu estou presa sem saber que estou presa. É que nem o elefantinho que foi preso no toquinho, né? A Regiane que gosta da história do elefantinho, e o elefantinho cresce e continua ali, mas ele tem força para sair. Os hábitos fazem isso com a gente. Se a gente não souber que estamos sendo dominados por hábitos, nós não conseguimos sair disso. E ficamos presos a situações. Então, largue essa crença, se ela já passou pela sua mente, de que se eu controlo a minha vida, se eu controlo os meus hábitos, se eu controlo a minha agenda, se eu controlo as minhas finanças, eu não tenho liberdade. E isso é enganoso. Isso é uma crença que te limita de ir além. O hábito e a liberdade complementam, um alimenta o outro. Pensa comigo, se você não tem o hábito de ter a sua agenda, de saber o que você vai fazer, como você vai fazer, que hora que você vai fazer, de que jeito que você vai fazer, mesmo que não seja extremamente rigoroso, você vai entrar na agenda de outra pessoa. Porque querendo ou não querendo, existem pessoas, por exemplo, a maioria dos influentes, eles são avessos à rotina. Tá? Isso é natural do influente. Eu passo por isso. Você quer me matar, é você me colocar numa academia para eu fazer exercício físico presa lá dentro. E todos os dias o mesmo exercício. Aquilo para mim é maçante. Eu preciso fazer um dia peso, um dia aula de grupo, um dia caminhar, um dia, sabe? Eu tenho que fazer cada dia uma coisa diferente. Por quê? Para mim é maçante. Porém, se eu não tenho na minha mente que eu vou fazer tal coisa, vou fazer um exercício físico de manhã, seja ele qual for, por exemplo, dando exemplo do hábito da atividade física, eu vou me encaixar na agenda de outra pessoa. Ou eu vou achar que estou vivendo sem rotina, mas se você observar o sem rotina, eles têm uma rotina. Eles só pensam que não têm. Mas dentro da desordem deles, eles têm hora de acordar, hora de comer, hora de assistir televisão, que geralmente é aquele horário do relaxar, hora de tomar o cafezinho, hora de dar uma volta, hora de fazer nada, hora de ir para o telefone, hora de... Se você for observar, os sem rotina acabam tendo uma rotina, que é habitual. Então, a liberdade alimenta o hábito e o hábito alimenta a liberdade. Ok? Claro? Ficou claro?
Os hábitos permitem criar a liberdade de escolher o que se deseja realizar de forma espontânea e consciente. Como assim, Cris? Não existe coisa espontânea e consciente ao mesmo tempo. Quer ver uma coisa espontânea e consciente ao mesmo tempo? Guiar. Guiar um carro, dirigir. O hábito de guiar faz com que o guiar seja automático. Mas nós estamos conscientes o tempo todo de que estamos guiando, de que precisamos prestar atenção no caminho, precisamos observar os outros carros, ver se há pessoas atravessando a rua. Então, olha como que ele é espontâneo, porque quando se aprende a fazer de forma natural, fica espontâneo, mas é consciente. Então, a direção é um hábito também. Você aprende a fazer aquilo de forma automatizada. Estão percebendo? Vocês estão conseguindo entender os cernes dessa questão? Está ficando claro, gente? Se não tiver, por favor, digam. E aí, olha, a melhoria dos hábitos é diretamente proporcional à expansão da própria liberdade. Então, quanto mais eu melhoro meus hábitos, mais liberdade eu tenho. E isso permite atualizar as crenças fortalecedoras e potencializadoras. Olha aí, quando eu melhoro os meus hábitos, quando eu tenho muito mais liberdade na minha rotina, o que acontece comigo? Eu também consigo potencializar as crenças fortalecedoras. Por quê? Porque eu começo a fazer a manutenção dessas duas coisas quase que concomitantemente. Porque vai dando certo os meus hábitos, eu começo a melhorar também, a ressignificar também aquelas crenças que antes me punham abaixo. Ok? Faz sentido? Tá ok? Como que eu treino meu cérebro para mudar um hábito ruim? Aqui está o pulo do gato. Como que treina o cérebro? Preste atenção nos detalhes do hábito. Escreva. Comece a escrever. Por que que eu faço isso? O que que me leva? O que que eu senti para chegar até aqui? E aí você vai observar o que que você sentiu, você vai observar o que está acontecendo à sua volta e vai observar no final a recompensa. Qual é a recompensa? Desenvolva mais a sua autoconsciência, esteja atenta, olha para dentro de você, observa o que está se passando. Crie alternativas para o problema. Se você tem um problema que só você... Por exemplo, eu tenho um hábito péssimo e que eu estou... eu descobri há pouco tempo e agora eu estou refazendo esse hábito. Qual que é o hábito? É todas as vezes que eu estou cansada, que eu não quero mais pensar, que eu estou muito cansado, muito exausto, eu vou para a televisão. E eu já observei que, às vezes, no final, na hora do almoço, eu acabo de almoçar e fico ali. E perco ali meia hora, 40 minutos, porque aquilo ali me dá um tempo para descansar daquilo tudo que eu fiz de manhã, do almoço que eu já fiz. Aí, quando levanto, já vou fazer arrumar a cozinha. Olha aí, eu criei um looping, tá percebendo? Vocês perceberam o looping? Eu almoço, tenho uma sensação de relaxamento na frente da televisão, a recompensa está feita, que é o relaxamento, que é o descanso, e aí eu volto, e todas as vezes que eu sento ali, a sensação que eu tenho é de estou relaxado, não preciso me preocupar. Mas isso é mal, Cris? Então, aí vai depender, se for no meio do dia que me atrapalha a produzir, para mim é mal. Tá? Sim, mas eu acho que quando uma pessoa, se tu estiveres atarefada demais, é o último lugar que você vai procurar o sofá. E é aí que está o grande problema. Às vezes eu estou extremamente atarefada, eu tenho coisas para resolver, eu tenho coisas mesmo assim vai? Sento lá e perco ali meia hora. Antes eu perdia mais. Hoje eu tenho reduzido esse tempo, mas depois do almoço eu estou sempre a perder um tempo ali. E às vezes eu tenho coisas aqui a fazer. Mas você fica na sensação que perdeu, né? Ao estar ali, que perdeu, né? A sensação é essa, né? Sim, porque por exemplo, eu tenho coisas, projetos que eu estou desenvolvendo e que eu preciso sentar aqui para realizar. Sim. E aí eu fico ali enrolando, ali pensando, vai me dar trabalho.
Ai, estou cansada de pensar. Mentira, é porque o cérebro não quer trabalhar. Ele quer aquele prazerzinho ali, ele quer ficar de boa na lagoa. E quem tem que dar ordem para ele sou eu, não é ele dar ordem para mim. Ô, Cris, mas se depois você consegue fazer as coisas, eu acho que não, no meu ver, não seria grande, não. E Oh, não meu é Deus, tão Dita, vai danoso. lá e Olha, descansar. Então, descansa, levanta com tudo, vai e faz o que tem que fazer, e ok. pode ser, se a gente vê por esse ângulo, o que eu estou tentando te mostrar é, eu identifiquei um hábito. Sim. Ele pode ser muito danoso? Não sei se ele é tão, mas ele é um hábito e ele me traz algum. Quem me dera uma ida no sofá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quem me dera. Pois é, mas é uma coisa que eu poderia produzir muito mais se eu não tivesse tão presa a isso. Uhum. Tá entendendo? Mas eu tenho um descanso quando eu estou indo para outro trabalho e sinto-me descansada também, até chegar, tá vendo? Sim. E aí o que eu estou trocando? Eu estou trocando pela leitura. Eu estou abrindo mão daquele tempo e estou indo para a leitura. Eu estou tentando, eu estou modificando o comportamento e trazendo mesmo a recompensa do relaxar, do não ter que me preocupar, E na leitura tu descansas? Tá na descanso. mesma? Geralmente descanso. E a leitura ela também tem uma outra coisa para mim. A descoberta, para mim, o conhecimento, ele é muito alto. Meu conhecimento, meu desejo por conhecimento é muito alto. Então, quando eu começo a ler e linkar um livro com outro, por exemplo, eu estou a ler esse, A Presença, da Amy Cuddy, que as bibliotecas aqui são sensacionais, então eu fui lá e peguei esse livro. E o que eu estou fazendo? Esse livro linka perfeitamente com Coragem de Ser Imperfeito. Elas falam praticamente, não é o mesmo assunto, mas elas falam assuntos muito próximos, só que com as abordagens delas são diferentes. Então, quando eu faço essa linkagem para mim, o meu cérebro, eu fico tão satisfeita, sabe? É uma recompensa. Só que ela não acontece sempre, ela não é uma recompensa constante, como tomar um café e sentir, e sentar e ficar com a perna cruzada, percebe? Aquela sensação. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo o tempo da televisão e aumentando o tempo de leitura. E eu estou, com isso, fazendo uma modificação no comportamento para ver se o hábito modifica. Mas é um processo. A gente vai fazendo testando e vendo qual que é o resultado. É assim que a gente vai mudar. Então, assim, eu dei um exemplo simples, simplório, mas é para vocês entenderem que a gente pode fazer isso em várias áreas da nossa vida, né? Tá, Cris, você falou de hábito, agora você mudou para crença e padrão. Você lembra que no final do hábito eu já estava falando sobre crença? Então, hábito, se eu trabalhar com ele, eu consigo potencializar, eu consigo melhorar as minhas crenças, ok? Agora, o que crença e padrão tem a ver? Crença e padrão de comportamento são aprendidos no convívio familiar. E são também muito próximos. Por quê? Muitas coisas, muitos padrões de comportamento geram crenças. Porque aquela família comporta-se, age, fala daquela forma, resolve problemas daquela forma, criou-se crença XYZ na minha vida, ok? Linkou? Fez sentido? Conseguiu achar o elo? As memórias são registradas no nosso cérebro de forma sensorial. O que isso quer dizer? Que a gente não vai lembrar todos os detalhes da cena, mas a sensação, o sentimento, nós vamos lembrar perfeitamente. Você pode, talvez, não se lembrar a roupa que você estava vestindo. Você pode, talvez, não se lembrar o ambiente onde você estava, mas o sentimento, ele está lá. O significado está lá. As memórias são cronologicamente empilhadas, desde o nascimento até os dias atuais. E todas elas juntam-se aonde? No hoje. As nossas memórias, presente e passado, estão, e o futuro também, que a gente cria memórias de futuro,
Tudo isso se conecta onde? No hoje, no agora, em quem eu sou hoje. As experiências vividas no passado são os sentimentos e os significados atribuídos à experiência pelo indivíduo. Então, o que eu vivi no passado? Eu vou interpretar uma situação de um jeito. Outra pessoa que estava na mesma situação que eu vai interpretar de outra forma. Por quê? As memórias que ficam, elas estão arraigadas a nossos sentimentos e aos nossos significados. Qual o significado que eu dei para aquele acontecimento? Para aquela fala, tá? Então, tá tudo dentro de mim. Toda criança precisa de experiências de pertencimento, de importância, de conexão, de limites, para formar crenças fortalecedoras que são saudáveis durante a vida. Isso aqui é muito importante, que é o quê? A experiência do pertencimento. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. O que é pertencer? O que é pertencer? É a criança se sentir parte integrante daquela família. Isso é pertencimento. O que é importância? É a criança se sentir importante dentro do seio familiar. Como assim? Uma festinha de aniversário traz importância. Estão todos ali a bater palmas para mim, estão todos ali porque eu existo, são todos ali por causa do meu aniversário. Então, isso também é experiências de importância. O que é uma experiência de conexão? É o olho no olho, é o V0, é o tempo de qualidade, é o sentar e conversar. Isso são experiências de conexão. E o que é uma experiência de limite? É isto você não pode fazer. Ou isto não é importante que você faça agora. Ou isso não é permitido. Essas 3 experiências, 4 experiências, fazem com que a criança entenda o seu lugar no mundo, a sua importância no mundo, o seu limite, né, o seu lugar, e com quem existe conexão. E ele aprende a se conectar também, ok? O que é um padrão de memória fortalecedora? Há uma grande importância de estar atento ao tipo de interação que a gente faz com as crianças. Ô, Cris, mas eu não tenho criança, o meu tempo já passou, meus meninos já estão grandes, ou isso não se aplica a mim. Se aplica a partir do momento que você tem interação com criança. Seja ela seu filho, seja ela seu irmão, seja seu sobrinho, não interessa. Você tem interação com criança? Observa que tipo de interação que você tem. Quanto mais positiva, quanto mais harmoniosa, menos comparativa for a relação, você tende a desenvolver uma criança com mais inteligência emocional, com mais força emocional, com mais saúde emocional. Se você ensina o teu pequenino a interagir e interage com ele de forma positiva e harmoniosa, o que você gera nele são frutos positivos. E é o mais interessante, hoje eu estava lendo o livro de Lucas, acho que foi hoje ou ontem, que é Lucas, eu já não me lembro, mas se foi Lucas ou foi Marcos, acho que foi Marcos, que Jesus seca a figueira, e eles dizem para ele assim, você secou a figueira, né? Olha, passamos aqui, a figueira agora já está seca. E aí Jesus diz para eles o quê? Pelo fruto, você conhece a árvore. Se a árvore é boa, o fruto é bom. Se a árvore é má, o fruto é mau. Que tipo de interação que você tem com o seu pequeno? Observa as reações dele. E você vai entender quais são as qualidades da interação, né? A discordância entre os sentimentos e os significados podem estar diretamente relacionados com inteligência emocional. O que é isso? Uma pessoa com uma boa inteligência emocional, ela vai ter facilidade em dar significado positivo à experiência negativa. E uma pessoa com baixa inteligência emocional, ela vai sempre tender a trazer um significado negativo. A tendência é colocar todas as experiências em estado ou em significado negativo, ou a maioria delas. Então, o que é inteligência emocional? É ressignificar essas experiências.
Essa pessoa entende que não há como mudar o que aconteceu, mas sabe que é possível mudar o significado. Isso é inteligência emocional. Não vai adiantar ficar sofrendo por uma situação que já passou. Eu posso mudar isso? Não. Então, eu tenho que dar novo significado para isso. Eu não posso sofrer por isso a vida toda. No meu grupo do Brasil, eu tenho uma mãe que perdeu um filho de 21 anos. Já faz uns 10 anos, eu acho, uns 6 anos. Já não faço mais ideia de quanto tempo. E todos os anos, no aniversário dele, ela faz uma postagem. Todos os anos, ela faz uma postagem. E ela escreveu esse ano: gratidão a Deus pelo tempo que eu vivi com meu filho. Né? E eu falei com ela assim, e se alguém dissesse para você assim, escolhe sofrer a perda do teu filho ou nunca ter tido teu filho, qual que seria a tua escolha? Ela, claro que a minha escolha era sofrer a perda dele, mas tê-lo por um tempo. A minha experiência em estar com ele, em ser mãe dele, foi sensacional. Então, isso é o quê? Inteligência emocional, ela não pode mudar o fato, mas ela pode ressignificar, é trazer gratidão, é trazer um olhar positivo sobre o tempo que esteve com ele, enfim. Estou dando um exemplo aqui que é aquele que a gente mais teme, não é? Nós, quem é mãe, quem é tia, que ama muito, e a gente não quer perder nossos queridos, não é? Mas a gente precisa entender que inteligência emocional é também passar pelos buracos da vida e depois ressignificar isso. Não significa que eu não vou sofrer o luto, não significa que nós não vamos chorar por aquela pessoa, mas significa que nós vamos achar significados positivos para aquela vida. Essa é uma forma de inteligência emocional para uma coisa ruim. Ok? Fica claro? Deu para entender? E aqui eu trouxe um conteúdo para vocês do Educar, Amar e Dar Limites. O que é isso? É um curso para pais. O que é importante quando eu interajo com uma criança? Quando eu sou pai, quando eu sou mãe, quando eu sou um tio que faz a diferença na vida daquela criança, que estou com ela, que faço diferença para ela, que sou um professor, que sou alguém que tenho influência sobre a criança. Quais são os tipos de experiência que essa criança precisa vivenciar para que ela tenha uma experiência positiva ou gere crenças fortalecedoras? Eu tenho que ter o pertencimento, que eu já disse para vocês, expliquei o que é, a importância, a conexão e o limite ou a autorresponsabilidade, a gente já ensina desde pequenininho. Então, esses 4 são os mais importantes. Depois nós continuamos com a generosidade. Generosidade se aprende. Generosidade se aprende. Eu vou contar para vocês uma história da minha vida. A minha mãe sempre foi costureira. E ela tinha o ateliêzinho dela, o lugarzinho dela de costurar, na cave da casa. E a nossa casa era no alto e tinha cave. Tinha um porão, né? No Brasil a gente chama isso de como se fosse um porão. E ali as pessoas tinham acesso àquela janela, porque no Brasil antigamente não se fechava, não se tinha portões e muros, né? Depois que as pessoas foram tendo esse hábito. E a minha mãe, e uma vez eu cheguei em casa, minha mãe estava chorando e eu não entendia por quê, e ela foi me contar. E para ela me contar foi difícil, né? E ela falando que chegou uma menina na janela e disse: moça, tem alguma coisa para me dar, para comer? Nós estamos passando muita necessidade lá em casa, tal. Uma menininha. E ela falou com a menininha assim, tá, preparou algumas coisas para a menina levar, mas fez um copo de café com leite e pão, que era aquilo que eu comia de manhã. A minha família, ela nunca teve grandes posses. Então, quando eu era criança, o meu café da manhã era café com leite e pão. Era isso que eu comia de manhã. Não tinha aquela coisa de Toddy, leite com achocolatado. Eu não tinha isso na minha casa. E a minha mãe fez a mesma coisa que ela fazia para mim, ela fez para aquela menina. E ela me disse que quando a menina bebeu o leite e que no final ela estava quase a chupar o copo para ver se saía mais leite, que ela sentiu tanto no coração dela misericórdia por aquela menina, compaixão, que ela falou, eu tive que sair para eu chorar escondido, para a menina não ver que eu estava chorando. E ela fez ali uma bolsinha, dividiu a comida que nós tínhamos em casa e deu para aquela menina.
E eu me lembro perfeitamente da minha mãe dizer, quando as pessoas vierem até você e disserem assim, por favor, me dá algo para comer, minha filha, nunca negue. Divide o que você tem no prato, mas não negue. Agora, se te pedir dinheiro, avalia bem. Mas se te pedir comida, filha, pelo amor de Deus, nunca deixe de dar. Então, essa foi uma coisa que eu cresci ouvindo. Eu vi minha mãe fazer isso muitas vezes. Eu vi minha mãe abrir armários da nossa casa com as pessoas pedindo comida e ela ter 2 latas de óleo e ela tirar uma. Sabe? Dela ter 5 quilos de arroz e ela tirar 2 quilos e dar para alguém. Eu vi a minha mãe fazer isso muitas vezes. Então, a generosidade se aprende. Você ensina para os seus pequenos. Né? Quando eu vivia no Espírito Santo, eu trabalhava numa creche popular, que eu era contratada do município de Guarapari. E a Heloísa, graças a Deus, tinha de tudo, era mais do que a gente podia imaginar, a Heloísa tinha. Então, uma vez ela falou assim, mamãe, eu vou doar este brinquedo para a escola, para a escolinha, para a crechinha. Mas, Elô, você gosta tanto desse? Não, mas eu tenho todos esses outros, e os meus coleguinhas não têm. Então, aquilo mexe com você, mexeu muito comigo, porque a generosidade é uma coisa que se aprende. Então, a gente precisa ensinar. Crescimento é dizer para o nosso pequeno, vai chegar a tua hora de crescer, esteja preparado, vai ser bom. Ensine o teu pequeno, instrua ele, fortaleça para que ele cresça. Não trate ele o tempo todo como um bebê. Né? Missão e significado. O que é isso? É quando eu sei a minha missão e o meu significado, pode ter certeza que os meus filhos, meus pequenos, ou aqueles que estão perto de mim, que são crianças, eles vão caçar por isso também, porque eles me veem fazer isso. Então, isso aqui são 7 experiências importantes para a vida das crianças. Ok? Isso aqui é essencial para a criação, formação de crenças fortalecedoras. E aí vem a formação de crenças, né? Aquele padrão de formação de crenças, que é o quê? A linguagem é a fisiologia do corpo, né? O posicionamento corporal e a linguagem, o pensamento, a imagem, o diálogo interno, o sentimento que gera crença possibilitadora ou limitante, que resulta em nova comunicação, e aí tem o loop, né? Então, quando eu falo que eu quero mudar uma crença, o que eu preciso fazer? Eu preciso mexer aonde? Eu preciso mexer na imagem, no sentimento, no som, no significado, no filtro. Eu vou mexer aonde? Aonde vem a informação? De onde que vem a informação? Vem da TV, vem do programa, vem do ambiente, vem da bebida, vem da pessoa. Qual o resultado que você quer gerar? Eu quero gerar resultado tal. Então, em qual área que você vai mexer? Então, se eu quero ressignificar uma crença, ou se eu quero criar crenças fortalecedoras, eu vou ter que trabalhar no canal de entrada. Qual que é o canal de entrada? É a comunicação. É aquilo que eu vejo, é aquilo que eu escuto, é aquilo que eu sinto. Quando eu escuto lá no jornal uma notícia ruim, aquele sentimento ruim vem de onde? Vem do escutar, vem do ver. Vem do participar daquilo. É como se eu participasse, é como se eu visse. Hoje em dia a gente nem é como se, né? A gente vê, porque o povo filma tudo. E a gente acaba vendo o que a gente não quer ver. Então, qual resultado você quer gerar? Então, mexe. A palavra é manipula, mas não é manipula no sentido ruim, é manipula no bom sentido, é que nem remédio manipulado. Manipula aquilo que entra para que você tenha um resultado daquilo que sai. O que Jesus falou? O que contamina é o que sai. Por quê? Porque entra, você dá significado, você coloca ali o teu sentimento, o teu significado, a tua cultura, e dali vai sair. Então, o que está de dentro de você? O que você quer dentro de você? Se você andar com um copo de chá e alguém esbarrar em você, vai derramar o quê? Chá. E a culpa é de quem? Sua, porque você que está carregando chá. Se tivesse café, ia derramar café. E a responsabilidade seria de quem? Sua que está carregando café.
Vai cair de dentro de você aquilo que está dentro de você, independente de quem esbarra em você. O problema não está em quem vai esbarrar, o problema está naquilo que vai cair do copo. Então, a gente escolhe o que vai cair do copo. Como? Criando crenças fortalecedoras. E aí, antes da gente finalizar, eu quero fazer com vocês a repetição de padrão. Eu sei que vocês, a Neide não está com a ferramenta, não tem mal. Sei que a Regiane e a Lete já fizeram essa ferramenta. Nós vamos fazer essa ferramenta novamente, tá? Se vocês, caso vocês descubram algum outro comportamento que vocês não tinham visto nas outras vezes, que pode acontecer, tá? Às vezes vocês nadaram em águas rasas, agora talvez com essa segunda vez que você faz, você vá para umas águas mais profundas, ok? Se vocês acharem algum comportamento que não tinham achado antes, encontrarem o prejuízo, vocês fazem novamente a carta de acusação. Se não, não façam. Ok? Neide, eu vou explicar tudo no final novamente, tá? Nós vamos fazer agora a ferramenta da repetição de padrão, vamos deixar aqui também gravada para as meninas fazerem, as outras duas. A gente orar pela Sandra. Sandra está com Covid e ela mandou aqui uma mensagem a pedir para nós orarmos por ela, né? Ela mandou, não me sinto bem para assistir a aula, estou com Covid, então nós vamos depois colocar na nossa lista, né? Dos nossos pedidos de oração. E também a Jo deve assistir essa aula depois. Então, nós vamos fazer a ferramenta, deixar a ferramenta pronta e as cartas vão ficar para vocês fazerem, ok? Para não ficar muito longa a nossa aula, ok? Tudo bem? Sabendo, vocês duas, que se não tem novidade, não tem necessidade de fazer nova carta, tá? Porque vai mexer naquilo que já foi sanado, então não vale. Só se houver alguma coisa que vocês encontrarem aí, que seja novidade. Não vi da outra vez, não fez sentido da outra vez, mas agora está fazendo. Então, aí vocês podem fazer as cartas. Vamos lá. Eu vou lendo para vocês e nós vamos meditar sobre isso. Pega a ferramenta, põe aí pertinho. Vamos lá. Nós vamos pensar primeiro em comunicação negativa, tá? Essa ferramenta, eu vou dividir a tela aqui só para quem vai pegar, tá, gente, depois a aula. Essa ferramenta mostra aqui, né? Ó, vocês conseguem ver a ferramenta? Deixa eu abrir o arquivo todo. Então, a ferramenta mostra aqui, ó, MPE, mãe, pai e eu. O que você vai fazer? Quando eu falar sobre essa debilidade na comunicação e você se lembrar do que você viveu na infância e lembrar, minha mãe era assim, meu pai era assim. Você vai marcar com um xizinho ou com um círculo no pai e na mãe, tá? Sou assim agora com os meus filhos ou nos meus relacionamentos. Quem não tem filhos, pensa nos relacionamentos que tem. Eu sou assim. Eu faço isso nos meus relacionamentos. Então, você vai marcar você também, ok? Então, você faz ou uma bolinha ou um xizinho em cada uma daquelas perguntas ou situações que representam alguém da sua infância ou você mesmo nos dias de hoje, ok? Então, essa ferramenta, ela não traz luz só ao passado. Ela traz luz para o presente, para você avaliar como você tem sido com os seus filhos ou com as pessoas à sua volta. E dá para consertar. E dá para refazer essas arestas que talvez não estejam funcionando do jeito que você gostaria que funcionasse, ou do jeito que você entende que seja o jeito certo. Ok? Então, vamos lá. Debilidades na comunicação. Quem na família, quem no seu passado, lembra lá da tua infância, quem é que era zeloso, responsável, mas sem demonstrar amor? Importante vocês pensarem no seguinte:
Nós não estamos julgando o papai e a mamãe, nós não estamos colocando o dedo, criticando a criação deles, nada disso. Eles fizeram o bem, o melhor que eles podiam com o que eles tinham. Era o que eles sabiam, foi o que eles receberam. Isso não quer dizer que a gente não possa hoje avaliar esse comportamento que nos traz hoje uma consequência, perceberam? Não estamos julgando a pessoa, estamos julgando o comportamento que gerou em mim um comportamento danoso. É isso que nós estamos fazendo. E é aqui que nós vamos descobrir coisas que talvez vão destravar vocês para coisas futuras, para as conquistas futuras. Ok, eu li a frase, Cris, mas eu não me lembro de ninguém da minha família que fizesse isso, nem meu pai, nem minha mãe, nem minha avó, nem ninguém, mas também não faço isso. O que eu faço? Não marca nada. Não marca nada, ok? Então, pensa, quem lá na sua família era zeloso, era responsável, mas não demonstrava amor? É aquele que cuida, que providencia o que precisa, mas na hora de demonstrar amor, de uma palavra de afeto, de um carinho, não estava disponível. Quem era essa pessoa? É o papai? Era a mamãe? Ou você é assim? Quem era frio, sem amor, sem afeto? Quem era frio e sem amor e sem afeto? Não quer dizer que não amava, mas o sentimento que você sentia, o que você tinha, era de que a pessoa era distante, era fria. Não é daquelas de pegar, de tocar, de abraçar. Quem era assim? Era o papai, era a mamãe? Ou você é assim nos seus relacionamentos hoje? Quem era negligente, não confiável? Era aquela pessoa que deixa pela metade, que não está nem aí, que não observava se estava tudo indo bem, que não se podia confiar. Não era confiável. Era o papai, era a mamãe, ou você é assim hoje? Quem é que promovia em você um sentimento de abandono sem remorso? Aqui, algumas crianças podem sentir-se abandonadas pelo papai e pela mamãe, sem remorso, quando eles saem para trabalhar e deixam a criança com qualquer outra pessoa. Que seja avó, não importa, tá? Se a criança tem este sentimento, nós estamos falando aqui, você sentia isso? Isso era comunicado para você, um abandono sem remorso? Ou você fez isso com alguém? Falta de compromisso com os demais. Quem era aquele descompromissado? Mas eu tinha um negócio na escola, era às 4, agora já são 5, não adianta nem eu ir. Quem era descompromissado com os demais? Ou preocupava-se muito consigo e não se preocupava com os demais? Era o papai, era a mamãe? Ou você é assim com os seus filhos? Ou com os seus relacionamentos? Quem era insensível nas relações? Indiferente. Tipo, tanto faz chover para cima, correr a água para cima ou para baixo, não estou nem aí. Eu não estou aí para aquilo que está acontecendo com os outros. Eu estou preocupado comigo. Quem era? Quem era que tinha insensibilidade nas relações? Quem era indiferente? Quem é que não dá apoio? Não apoia. Não está ali disponível para dar o apoio necessário. Quem é que tinha nenhuma simpatia ou empatia pelos outros? Nunca se compadecia de ninguém. Ah, isso está acontecendo, porque caçou, porque quis. De alguma forma, essa pessoa não era empática ou simpática. Quem que importa-se mais com os objetos do que com as pessoas? O menino veio correndo, esbarrou na estante, a estante caiu, mas a mãe ou o pai só preocupou com aquilo que quebrou. O menino que se lasque, né? Acontece. Já teve aquele vaso da tia-avó de 1900 e Guaraná de rolha e o menino esbarra e o trem cai e aí quebra tudo e a mãe fala, meu vaso, né? E aí daqui a 2 horas que ela fala assim, e você, aconteceu alguma coisa? E quando pergunta,
quando pergunta, né? Porque ela pode dizer assim, meu vaso da tia-avó de meu guaraná de rolha, e você quebrou, e agora o que eu vou fazer da minha vida? E o menino, né, fica sem saber o que ele faz da vida dele também, porque ele... Então, quem era mais preocupado com isso? Quem era que era mais preocupado com objetos do que com pessoas, né? O menino vem de bicicleta, cai, esbarra no carro, arranha o carro, e o pai fala, meu carro, fulano de tal, você destruiu o carro. Mas o menino caía, a bicicleta se quebrar, não tem problema nenhum, né? O problema era o carro. Então, quem que era mais ligado a coisas, a objetos, do que a pessoas? Quem que é que desconsiderava o outro? Ah, sem tem nada. O que você está falando aí é bobagem. Esse pensamento seu aí é bobagem. Quem é que desconsiderava o outro? Ah, você não conta. Menino não conta. Mulher não conta. Ai, homem burro não conta. Quem é que tinha esse comportamento de desconsiderar o outro? Que era esquecido dos demais, né? Quem tinha favoritismo entre os filhos? Papai, mamãe ou você tem o filho preferido, o filho mais amado? E toda família que eu conheço, alguém fala assim, fulana era o queridinho da mamãe, e fulana era a queridinha do papai. Quem era que fazia isso? Na sua família tinha isso? Quem é que não gostou de ser pai ou mãe e falou isso? Eu não sei porque que eu inventei ser mãe. Meu Deus do céu, isso dá trabalho demais. Esses meninos é o cão. Sei lá o que ela falou, o que ele falou. Eu não queria ser pai. Eu não queria ser mãe. Isso me dá trabalho, isso é ruim. Em algum momento isso foi falado, ou você falou isso? Não expressa aprovação. Tirou 10 na prova, chegou com a prova, uma nota sensacional, e a mãe vira e fala, quanto que valia? 10. Quanto que você tirou? 10. Não fez mais sua obrigação. Só faz isso na vida. Não tem mais nada para você fazer na vida. Você só vai para a escola, estuda, come e ainda quer tirar o quê? 9? Pelo amor de Deus. É 10 que você tem que tirar. Quem é que nunca expressava aprovação? O menino arruma o quarto, mas ninguém fala nada. Tira o brinquedo do caminho, mas ninguém fala nada. Ninguém aprova. Quem que provocava rivalidade entre os irmãos? Ah, se fosse a sua irmã, não fazia assim, não. Sua irmã faz tudo perfeição. Você é esse trem tudo largado assim, ó. Pelo amor de Deus. Bicho, o bicho sem capricho. Sua irmã não é sem capricho, seu irmão não é sem capricho. Ah, e sei lá o que mais, né? Sua irmã resolve tudo, seu irmão resolve tudo, você não faz nada. Seja como seu irmão, quem é que provocava essa rivalidade? Quem é que tinha disciplina, mão de ferro, gente? Aquele que não reda a mão, né? Aquele que castiga mesmo. Se ele falar que é uma semana sem televisão, é uma semana sem televisão. E ele é brabo, e ele põe de castigo, ou ela, e castiga mesmo, às vezes bate na criança. Pode até não machucar, mas é disciplina mão de ferro, tá ali o tempo todo em cima. Quem era assim? Ou você é assim, com as pessoas à sua volta, com seus filhos? Quem era que tinha disciplina permissiva? Permitia tudo, tudo pode. Eu me lembro perfeitamente, gente, quando eu faço a ferramenta, todas as vezes eu lembro. A minha mãe, ela nunca foi esse mão de ferro, mas ela era uma mãe muito em cima. E eu também não era nada fluxicheira. E o que acontecia? Como eu era muito levada, a minha mãe estava sempre em cima de mim, gente. Eu aprontava todas que vocês imaginaram. E o meu pai era o contrário. Quando ele estava em casa, ele falava assim, não vai bater na menina, não vai pôr a bichinha de castigo, não, o papai está aqui hoje para defender. Gente, eu lembro perfeitamente. Ele me catava em qualquer lugar, me punha no colo e falava, vai bater na coitadinha, não. E eu aprontando. Coitadinha não tinha nada de coitadinha. Não vai bater na coitadinha, não, o papai está aqui. Então, a minha mãe era como se ela fosse amar a mão de ferro, porque o meu pai era aquele que era permissivo. Então, isso para mim foi muito claro quando eu fiz essa ferramenta, né? Ignorar o positivo dos outros. Quem é que ignora o positivo? Não, mas fulano é tão legal. Não é nada, menino. Isso é interesse. Isso aí tá fazendo isso porque tá querendo aparecer. Sei lá. Quem é que ignorava o lado positivo do outro? Quem é que menosprezava? Será que alguém na sua casa fazia isso? Não, mas fulana, mas ciclana é uma pessoa assim, é uma pessoa assim. Não é nada. Isso aí é porque
E aí inventavam, ou criavam, ou falavam uma realidade, mas enfim, ignorava todo o positivo. Quem é que envergonhava e culpava os outros? A culpa é sua. Você tem, né? Ah, sabe o que aconteceu? Aconteceu porque você faz isso. Envergonhar na frente dos outros. Isso eu vivi muito também. O envergonhar na frente dos outros era uma coisa que acontecia muito na minha casa. Egoísta. Quem é que era egoísta? Vamos lá para as atitudes negativas, os comportamentos negativos. Eu não tenho tempo para você. Quem é que tinha esse comportamento? Quem que se comportava, que dava a entender, eu não tenho tempo para você, eu estou ocupado, estou trabalhando, estou fazendo coisa mais importante do que ficar com você, te dar atenção, ouvir suas ladainhas. Agora eu não posso, agora eu não estou afim, mas nunca podia. O meu amor tem limite. Ó, se você tirar a nota baixa, se você começar a me desobedecer, eu te amo, mas se você começar a me desobedecer, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O limite é aqui, né? Quem é que não se interessava? Não me interessa. Não me interessa o que você pensa. Tô nem aí porque você sente, né? Mesmo que não falasse, mas que demonstrasse esse comportamento, né? Todas as vezes que eu faço a ferramenta também, eu lembro que tinha uma tia que falava isso pra gente. Eu tinha uma tia, ela já é falecida, que ela falava assim, menino não tem querer. Ai, meu Deus, aquilo me arrepiava até o cabelo da nuca, de raiva, né? Menino não tem querer. Quando eu falava, mãe, eu não quero. Menino não tem querer, né? Não me interessa o que você quer, tá vendo? Não me interessa, eu não estou interessado. Sou mais importante que você. Você não está vendo que eu estou ocupado? Você não está vendo que eu estou fazendo coisa importante? Você não está vendo que eu estou num momento mais importante do que esse trem aí que você está fazendo? Essa bobagem aí? Eu não entendo seu sentimento. Eu não entendo porque essa menina chora tanto. Toda hora essa menina chora. Você está chorando por quê, criatura de Deus? Você tem tudo. Eu não entendo porque que essa menina chora. Mas também não quer entender, né? Não preciso, não posso ser incomodado. Não me incomoda, não me perturba. Não enche o saco. Né? Fica invisível, menino. Desaparece. Não quis ter você. Uma atitude de eu não quis ter você não foi planejado. Não era o que estava no meu script. Você saiu do script. Você veio fora do planejamento. Você é um intruso. Tem gente que fala assim com os filhos. Ainda fala brincar. Ah, eu tô brincar. Tô a gozar com ele. Sabe que eu amo? Essas palavras não são palavras de brincadeira. Né? Você não é do sexo que eu queria. Na verdade, eu queria um menino. Veio ser essa menina. Eu não queria menina. Não era isso que eu queria. Eu planejei o menino. Será que em algum momento essa atitude apareceu? Agora nós vamos nas palavras negativas. Em algum momento você ouviu, você não é suficiente. A sua pessoa não é suficiente para mim, eu preciso de mais. Seus sentimentos não são importantes, não quero nem saber o que você sente. Ô mãe, eu tô sentindo, menino. Menino não sente. Fica quieto no seu canto. Tem nem conta para pagar e tá querendo sentir. Sossega, né? É não dar importância para o sentimento. Eu não vou defender você. Você faz as suas merdas para lá e depois quer me envolver. Eu não defendo, eu não entro na briga. O problema é seu. Tem muita mãe assim, tá? Vocês estão pensando que não tem? Eu falei assim, se arranjar briga na escola, resolve lá que Exatamente. se apanhar. Não, peraí, se bater, como é que é, Alex? Se bater, como é que é? Se você chegar em casa apanhados, se chegar em casa apanhados, vocês vão apanhar. Vocês têm que se defender. Né? Porque assim, só chegava com queixinhas. Ai, fulano bateu. Sabe defender, não? Meta pancada. E aí ficou o ensinamento. Qual o ensinamento que ficou, não é?
Graças a Deus que, assim, Deus, a misericórdia de Deus não fez eu ter minhas violentas. Eu não tenho... Do Pedro, tudo quanto é professor antigo da primária, ele tem um professor... Como é que chama o professor? Esqueci. Você lembra o nome do professor dele lá do 4º ano? Que até hoje encontra o Pedro em Carcavelos, cumprimenta o Pedro, que tem uma estima pelo Pedro. A professora, o pessoal da Quinta do Marquês, uma adoração, desde as contínuas até toda a gente, uma adoração. Sim. Mas eu falava, não vem depois chorar o leite derramado aqui, não vem chegar outro. Vocês resolvem isso. Sim, e aí é marcar, porque a gente vai ver aonde que isso, de onde que isso surgiu, né? Será que tinha isso lá na tua casa? Na tua casa da infância tinha isso? Tem que pensar se na tua casa da infância tinha isso. Eu fui uma florzinha de estufa, né, Lete? Cris, eu tenho muita dificuldade com essa ferramenta. Eu já estava aqui fazer essa ferramenta, e quero te pedir desculpa para interromper, Não, mas tá eu bem. tenho muita dificuldade com ela, porque, assim, às vezes eu me classifico como uma desmemoriada, porque, assim, eu estava até no... Eu já ia falar assim, Leti, não vai dormir não, que eu quero falar contigo. Eu toquei você já, que, meu Deus. Mas... eu ia perguntar, Leti, essa ferramenta, porque quantas vezes eu troquei com Leti? Ô, Leti, o que você achou disso? Porque eu não me recordo. Por ser filha de 7 meses, por ter vivido muito tempo incubadora. Pai fez o enterro da minha irmã gêmea que morreu, né? Não sei qual que nasceu primeiro, mas fez o enterro de uma. O médico preparou para o enterro meu. Eu sobrevivi. Eu, a improvável, sobrevivi. Eu acho que eu tive lapsos de memória. Eu acho que tem coisas que eu não consigo olhar para trás. Tem horas que o Salvador está aqui em casa e a gente está almoçando e fala assim, a professora Mafalda fazia isso e isso. Aí, quando eu estava na aula, eu fazia... Esta semana nós estávamos a falar, e ele lembrou-me que quantas vezes ele lanchou o almoço, mas que não, ele comia tudo porque ele sabia que o lanche da tarde era papa. E como ele gostava de papa, ele não queria, ele despachava já o almoço, entende? Eu falei, Salvador, tu lembras disso, menino? Ele, sim, carambas, eu não lembro nada da minha idade, dessa idade que você está a relatar. As tuas histórias, eu não me recordo. E essa ferramenta, já fiz, tu sabes, eu já fiz mentoria com a Chá, já fiz, e já fiz na primeira vez contigo, e eu não, sabe, fica uma coisa embolada. Sim. Ainda não consegui. Tem E eu já cheguei. tem algum nó aí nessa história. Tem alguma coisa que trava esse teu lembrar. Por quê? Porque o nosso cérebro ele nos poupa da dor. Então, todo sentimento de dor, o cérebro ele vai... Apaga. Ele não é que ele apaga, mas ele desliga aquela parte. Por exemplo, eu vivi 4 anos com os meus pais nos Estados Unidos, eu e o Adriano aqui no Brasil, lá no Brasil, e a gente vivia dentro de uma obra, foi um tempo muito difícil, foram os 4 primeiros anos do meu casamento, e eu posso te dizer que ele às vezes me fala coisas daquele tempo que eu falo assim, já não me lembro. Mas não é que eu não me lembre, é que está lá dentro, escondido. Quando eu começo a fuxicar, vasculhar, eu começo a achar algumas lembranças, algumas memórias. Não são muitas. Mas também há os lapsos de memória, principalmente para quem viveu em incubadora, né, Cris? Mas os lapsos de memória de incubadora, eles vão ser muito daquele tempo. Eles vão ser muito, não é daquele tempo, eles vão ser muito assim da primeira infância, daquele processo assim muito inicial. Por exemplo, eu não tenho recordações da minha primeira infância até os 5 anos, assim, eu não lembro de quase nada. O que eu lembro são poucas coisas, tipo o nascimento da Charlene, eu me lembro, porque mexeu muito comigo, eu era a única criança, de repente tinha outra, mas não me lembro com perfeição, sabe? Me lembro de lapsos, eu tenho lapsos, assim, né, desse tempo. O que é preciso, ou o que seria interessante você fazer? Seria interessante você fazer a biografia do 0 aos 12, mas
não somente biografia, como a recolha de fotos, recolha de dados, para ver se isso vai... Eu tive essa tarefa e eu fui investigar com pai e mãe. E aí, qual que é o drama? Nós tivemos um desmoronamento em pleno mês de dezembro de uma Sim. casa que caiu. Já não foi nenhuma nem duas. Eu acho que já aconteceu umas 2 ou 3 vezes na história da nossa vida como filhos na casa dos nossos pais. E a minha mãe perdeu a memória, minha mãe foi tida como louca, tanto que há fatos que pai relata hoje, e aí tu não imaginas o que é pai tá do outro lado, eu até comentei isso contigo uma certa altura, pai falar assim, tu não lembras não, né, Zilda? Porque ela não se recorda, tá lá o prazer e o evitar o sofrimento do cérebro, não é, Cris? É o que eu deduzo. Mas que isso me deixa frustrada, deixa, porque tem coisa que eu quero aqui investigar para ver se eu consigo mudar comportamento. E eu fico assim, carambas, como é que eu não consigo Não te vasculhar? lembras nem da adolescência? Já adolescência, já recordo. Então, faça vasculhando a partir da adolescência. Por quê? Porque aquilo que fica arraigado na nossa mente pode ter uma ligação com algo mais posterior ainda, mas a adolescência ainda é bem significativa. É bastante significativa. Eu mesma eu achei que era uma criança um docinho, eu não era. Eu pegava espinho de planta e furava as crianças. Eu puxava cabelo, eu fazia tudo, eu era traquinas. E por ter uma bonequinha de louça que mãe cuidou, porque eles estavam sempre na expectativa de fazer o velório e enterrar-me, porque foi isso, eu fui aquela que teria problemas disso, daquilo outro, e eu não tive. Déficit de atenção, não tive. Era a aluna assim, ó, não tive. Mas o médico chegou para pai e mãe e falou assim, olha, ela vai ter isso, 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 e eu não tive. Então, assim, eu sou um milagre, e aí eu fico assim, caramba, mas como que eu gostaria de investigar atrás disso tudo? Então, eu tenho histórias de antes da minha adolescência, porque e agora, quando eu fiz agora, há um tempo, essa investigação com pai e mãe, eles me fizeram lembrar de uma irmã de lá da igreja, que eu maltratava a filha da irmã, mas aí depois, assim, eu fui super protegida, e Lete está aí, que não, né? Então, a educação permissiva faz sentido para você. Sim, porque eu era aquela bonequinha que eu acho que eu era tão assim, cuidadinha, que qualquer coisa, entende? Imagine, é como se essas peças estão aqui e elas de repente... E uma menina extremamente inteligente, o que ela fez? Usou tudo isso em seu favor. Dá para você ver? Uma menina que tinha inteligência para traquinar, para aprender, para desenvolver, ela não ia ter inteligência para absorver isso, que ela era a dona do pedaço? E que o que ela fizesse... Exatamente. Exatamente. Então, observa, talvez a tua infância, as tuas recordações de infância, elas vão vir ao longo do tempo, com informações, enfim. Mas paute-se para fazer, então, essa ferramenta a partir da adolescência, porque vai te trazer clareza. Então, uma das coisas que você já sabe é que a educação permissiva fazia parte da sua vida. Sim. Já na vida da Lete, talvez a educação mão de ferro. E é tão curioso que nós estamos aqui as duas, mesmo pai, mesma mãe, gerada no mesmo ventre, e é tão curioso a individualidade humana, né? Porque, assim, Lete, nós temos 4 anos de diferença, Lete? 4 anos de diferença e o olhar de Lete, a absorção em educação foi totalmente diferente da minha. Sim, o tempo era outro, as dores eram outras, as vivências já eram outras. Então, o que a Lete viveu é a síndrome do filho mais velho, né? É aquele que vem e carrega muita coisa
e pronto, precisa... 2 anos de diferença de um filho para outro, eu falo que eu tenho 3 filhos, e Salvador vai fazer 13, Salvador tem 12, Bernardo tem 15, e eu já vejo diferença no jeito deles, assim, que são... Né? E Até mesmo porque eles são, além de serem seres diferentes, eles vão ter momentos na sua história de vida diferente. Então, o amadurecimento dos pais também faz diferença na criação dos filhos. E é por isso que talvez a Alec tenha vivido uma experiência totalmente diferente. Ela é a primeira, ela pegou pais de primeira viagem, enfim. Tem todo um processo aí, tá? Então, vai cultivando essas memórias, o que você tiver de memórias, e vai cultivando isso. E eu sou muito dessa ótica. Vá também pedindo ao Espírito Santo de Deus para te trazer revelação daquilo que você precisa saber, porque há coisas que precisam ser descobertas, outras não, outras vão fluir naturalmente, não é? Cris, é engraçado que estás a falar isso aí, e fomos criados exatamente assim mesmo, não é? Parece que o meu pai era um pai e o da Rê era outro pai, mas é assim, não é? Parece que a gente não veio da mesma barriga. Que a Rê uma vez, assim, pai falou, e pai era né? Era porque na infância, né? Pai ainda, né? Então, pai foi assim um pai que ele nos deixava ir e vir para todo lado. E a Rê aproveitou desse jeito dela, e um dia ela deu uma resposta para o pai, mesmo assim, que eu lembro até hoje, ela lembra, o pai falou para ela fazer determinada coisa, ela falou assim, olha pai, eu não sou escrava do trabalho, até logo. E foi. Por quê? Entendeu? E ela fez então, a permissão que ela já tinha para fazer isso. Que ela já tinha. Então, imagina e pai a depois Lete não dando uma chateou resposta dessa. Isso faz dessa. Eu ficava lá, para já, eu ficava. Então, o comportamento dos pais vai ditar a forma como os filhos vão ver a vida. Quer dizer, ela enfrentou a autoridade do pai dela. Por quê? Porque ele não impunha tanto assim a autoridade sobre ela. Talvez por isso, não é? Já contigo a coisa era diferente. Então, a autoridade contigo já era muito maior, por causa da forma como ele te criou, ou os comportamentos que ele tinha com você te geraram padrões onde você vai agir de uma determinada forma. Eu sei que a Rê não era assim, pai não colocava isso muito assim como a queridinha. Pai não colocava assim que a Rê era queridinha, mas eu lembro muito bem, a primeira blusa jeans de botõezinhos foi a Rê que recebeu. Eu tinha chance de receber quando era irmã mais velha, mas pai escolheu a Regina. Eu fico assim até hoje, assim, gente, quanta lá. E olha que ele nunca expressou assim que era preferida e nem nada disso, porque em casa a gente via muito bem isso, pai tratávamos todo de forma igual, né? Como eu acho que eu já falei aqui nesse espaço. E aí que está o grande pecado de nós que somos pais, tratar filhos diferentes de forma igual. Filhos diferentes, tratamentos diferentes. Né? Eu tenho aqui a Elô, a minha dominantezinha de plantão, que de vez em quando ela quer me dar ordem, né? Mas ela me vê da ordem. Então, eu sou o exemplo dela. E às vezes a gente bate de frente, porque eu falo, peraí, a mãe aqui sou eu, né? E eu tô errada de falar isso, porque ela tem que entender isso e eu tenho que falar. Só que, por ela ter um perfil onde ela é parecida comigo, muitas vezes eu vou ter que dar uma flexibilizada, porque senão eu vou arrumar confusão com ela o tempo todo. Agora, você imagina se eu tenho um outro filho e ver um filho estável. Ele vai ser o querido? Por quê? Porque ele é diferente? Porque ele é calmo? Porque ele não vai bater de frente? Porque vai ficar de boa? Eu tenho pensado um pouco, e assim, eu louvo a Deus por entrar na jornada do autoconhecimento. A Renata falou há uns tempos aí que autoconhecimento é cura, e Com certeza. Porque quando eu me conheço, né, olha para ver, a inteligência emocional, por exemplo, a inteligência emocional leva-me a avaliar uma situação negativa e tirar dela aspectos positivos. Exato, sim.
Então, alguém que não tem inteligência, ele é movido na circunstância. Uhum. Eu olho agora para trás, eu estava comentando isso há poucos dias com o Adolfo, meu Deus, e foi domingo e nós rimos muito por isso, que é assim, eu olho para trás, um ano atrás, e eu falei assim, foi domingo, nós fomos fazer uma caminhada, e eu falei assim, nossa, meu bem, 1 ano e eu estou aqui ainda sem trabalhar. E quando eu olho para trás, eu lutei com Deus para abrir portas de trabalho, não aceitando a condição agora. Entretanto, em março eu comecei a assistir lives, etc. Eu acho que foi início desse ano 2000, que acabou, 2021. E aí, a partir disso, a partir daí, eu já tive uma outra forma e falo que hoje, nesse momento, e tantas vezes isso é tema de conversa entre mim e Leti. Como eu consigo hoje estar, me posicionar e conseguir estar sem lutar comigo mesma, nem com Deus. E Leti falou há poucos dias comigo assim, teu valor não está no que você faz, não é no trabalho. O trabalho de uma mãe que cuida, uma mãe que orienta, e ela até falou, e por vezes quem está envolvido não se percebe, ela falou assim, olha, Rê, poucas mães são mães de filhos como os teus. Uhum. Entende? Então, assim, e não colocando-os no patamar, porque nós somos imperfeitos, vivemos num mundo imperfeito, eles não são perfeitos, mas, assim, conseguir perceber isso e ter uma lente de fora que vê, e eu vi a sinceridade do coração de Leti, isso é perfeito. Faz-me não entrar em guerra nem comigo, quanto a me conhecer, e nem com Deus no que toca a querer conseguir trabalho, porque assim, eu olho para trás e falo, é verdade, eu passei 12 meses brigando para conseguir trabalho, não faltou nada, né? Sim. Então, assim, isso, eu não sei por que eu descambei por esse lado, mas é isso. Entender, porque geralmente nós temos o quê? O que acontece? Quando a gente se conhece, quando a gente conhece os nossos hábitos danosos, quando a gente conhece a nossa personalidade, quando a gente conhece o nosso passado e padrões de negativos, quando a gente conhece as nossas crenças, a gente consegue se libertar, se curar e consegue tomar decisões pautadas em sentimentos bons. Então, é liberdade, é liberdade de vida, é qualidade de vida. Então, por isso que essas ferramentas, elas são importantes. Porque é um olhar não só para o passado, mas é um olhar para o hoje e um olhar para o futuro. Ok? Senão o passado vai sempre vir e eu não sei lidar com ele. Vai me assaltar. Porque é algo que eu não tratei, que eu não resolvi. Exatamente. A gente vê isso muito, vamos falar assim, porque tem, às vezes, olhando para fora, a gente vê uma mãe que tem presente o divórcio, aí os seus filhos todos divorciam quando adultos. É um padrão. Então, assim, são comportamentos que vieram de gerações anteriores, né? Então, quão interessante a gente conseguir perceber isso, né? Conseguir perceber isso aí. Vamos lá, vamos continuar as palavras negativas. Não é bom ser adulto. Você ouviu isso de alguém? Ah, menino, cresce não, crescer ruim demais, vai ter que pagar a conta. Porque a vida de adulto, sabe o que é? É tentar emagrecer e pagar a fatura. É isso que a gente faz. A vida... Já pensou? Você cresceu ouvindo uma coisa dessa? Qual é o estímulo para melhorar? Né? Então, você ouviu isso, ou você falou isso, ou deu a entender isso para os seus filhos? Gosto mais dos outros do que de você. Espera aí que eu vou dar mais atenção aos outros do que para você. Você não me obedece, não gosto de você. Gosto mais do outro, dos outros do que de você. Se você me trouxer seus problemas, eu não vou amá-lo. Olha, o negócio é o seguinte, eu te amo, sem problema. Se começar a trazer problema para eu resolver, acabou o limite do nosso amor, né? Meu amor por você. Não me toque, não me abrace, não me... pelo amor de Deus, só fica me agarrando, me beijando, para de me agarrar, para de me beijar, não me toca, não pegue em mim, eu não estou aqui, você não está me vendo. Não precise de mim, eu estou ocupada, eu estou vivendo a minha vida, não precise de mim, ou me incomoda, né? Não fale comigo, você não está vendo que eu estou ocupado? Não fala, fica quieto, fica calado, você fala demais, para de falar comigo, não fala comigo.
Não demonstre amor, isso é sinal de fraqueza. Pessoas fracas que ficam demonstrando amor, demonstrando sentimento, que é isso? Seja forte, não é? Quantos pais e mães fazem isso? As crianças devem ser vistas, mas não ouvidas. Aí, minha tia de novo, menino não tem querer. Cresce logo, menino. Eu tinha uma amiga que falava pro filho dela assim, não vejo a hora desse menino fazer 5 anos. Meu Deus do céu. Menino com 5 anos não tem essa doençada que esse menino tem. Esse menino tem doença, todo dia tá com um negócio diferente. Eu tinha uma outra que falava assim, meu Deus, não vejo a hora de fazer 2 anos para sair do colo. Não aguento mais carregar esse menino. O que é isso, gente? Né? Não, cresce logo, né? Desinfeta, já encheu o saco, né? Não me conte seus problemas, não quero saber, não estou disponível. Não fala comigo dos seus problemas, eu não quero saber. Não espere nada de mim. Não espere nada. Por que você acha que eu vou resolver isso para você? Não espere isso de mim. Tá? Desaparece da minha frente, fique invisível. Meu Deus, esse menino pula, grita o tempo todo, sai, desaparece da minha frente, menino, menina. Né? Você já ouviu, já falou isso? Criança não é importante. Criança não tem querer. Criança não manda em nada. Criança só obedece. Não espere ser notado. Você está fazendo tudo para chamar atenção, Fulano? Se é para chamar atenção, não espere, porque eu vou prestar atenção no você, não. Eu tenho mais que fazer. Não espere elogios de mim. É aquele menino que se desdobra, aquela menina que se desdobra, faz de tudo mas não recebe um elogio, né? Não espere que eu vou te elogiar. Você está fazendo o que você tinha que fazer. Você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Tá? Se você ouviu ou falou, marca as letras, depois isso é importante, tá bom? E as fortalezas? É a parte boa, Cris? Pelo amor de Deus, só tem coisa ruim? Não, tem coisa boa, né? Qual que é a fortaleza na comunicação? Quem que era amoroso, quem que era responsável, quem que era zeloso? Não tinha só zelo, ele também demonstrava amor, ela também demonstrava amor. Quem era assim? Era o pai, era a mãe, ou você é assim? Quem era caloroso, afetuoso, amoroso? Quem é que tinha carinho? Quem é que tinha calor humano? Quem é que estava disponível, que era afetuoso com você? E você é assim? Quem é atento e confiável? Presta atenção no que se passa à volta. Fulano, tá tudo bem? Tá. Não, não tá, porque eu tô te observando e eu tô a ver que tu não estás bem. Quem que era atento e confiável? Você podia confiar, falar o que sentia. Sempre presente quando necessário. Quem é que estava sempre presente quando era necessário? Eu estou precisando ser socorrida, aquela pessoa aparecia para me socorrer. Quem era? Quem que era comprometida em ajudar os demais? Estava sempre ajudando as outras pessoas, inclusive os filhos, inclusive o marido, inclusive a esposa. Quem era que era comprometida em ajudar os demais? Quem é que demonstra ou demonstrava caloroso, né? Era caloroso nos sentimentos, as demonstrações calorosas de sentimento, deixava o sentimento aflorar, eu te amo, você é amado, você é esperado, eu sofri, mas olha, foi o momento que eu mais fui feliz, foi quando eu tive você. Quem era? Quem era que demonstrava sentimentos? Quem tinha sensibilidade nas relações, olhava para o outro com empatia, com amor, com respeito. Quem é que dá apoio? Quem é que dá apoio? Estava sempre a apoiar, estava sempre ali a estender a mão. Quem é que apoiava? Quem é simpático e empático? Se colocava no lugar do outro e era uma pessoa agradável com as outras pessoas. Quem é que se importava mais com as pessoas do que com os objetos? Quem é que se importava mais com as pessoas do que com os objetos? Lembra de eu falar do vaso da avó de 500 mil anos? E se o menino tivesse derrubado o vaso e a mãe veio de lá e fala, meu filho, você machucou? Está importando muito mais com o menino do que com o vaso de 1.500 anos lá. Quem é que considera o outro?
leva o outro em consideração, vai tomar suas decisões, ou vai fazer qualquer coisa, ou vai até pegar comida no fogão e leva os outros em consideração. Fulano, você já comeu? Posso comer? Mais alguém vai comer? Quem é que levava os outros em consideração? Quem era generoso ou generosa? Era bondoso com as pessoas, generoso ou generosa? Que era dado. Quem tem respeito pelo cônjuge, filhos e outros? Quem é que tinha respeito? Demonstrava muito respeito por todos da família, não só pelos filhos, mas também pelo cônjuge. Quem é que tinha palavras para ajudar a aumentar a autoestima? Não, vai dar certo, você vai conseguir, você é uma menina inteligente, você é esforçada. Vai dar certo, filha, você é bonita. Quem era que tinha essas palavras na boca? Quem era consciente dos demais? Estava sempre consciente de que os outros estavam à volta, de que os outros também precisavam ser atendidos e acolhidos. Quem é que tinha esse olhar para a consciência dos outros? Quem é que tratava dos filhos de forma igual? Tratava com o mesmo respeito, com o mesmo carinho, talvez com atitudes diferentes, mas os filhos se sentiam amados de forma igual. Quem é que aceitava e gostava, amava ser pai, ser mãe? Quem é que deixava isso claro para você? Adoro ser sua mãe, adoro ser seu pai. Quem é que demonstrava isso, não só com palavras, mas com ações? Quem é que elogia e expressa aprovação? Tirou 7 na prova, mas tá ótimo, você se esforçou, não foi? Você estudou? Então, eu vi você estudar, você está de parabéns, é isso mesmo. Mas eu queria ter tirado uma nota melhor, você tirou uma nota ótima, meu filho, minha filha, você é ótima. Quem é que sempre demonstrava aprovação? Uau, você arrumou seu quarto. Uau, você fez isso. Olha, você fez seu lanchinho sozinho. Quem é que demonstrava aprovação? Papai, a mamãe ou você faz isso? Quem encoraja a união dos filhos? Quem é que encorajava a união? Olha, meu filho, seu irmão é para a vida toda. Se vocês andarem juntos, um cuida do outro. Quem é que encorajava isso? Quem é que tinha uma disciplina justa? Era justo ao corrigir, justo ao dizer não faça, faça, seja, não seja? Quem era justo com os filhos? Quem tinha, além da disciplina justa, a disciplina amorosa, que corrigia, que castigava sim, mas que demonstrava amor o tempo todo. Mesmo em meio à correção, se sentia amado. Quem elogiava o positivo do outro? Não, fulano é muito bom nisso, naquilo, é mesmo. Realmente é uma pessoa sensacional. Quem é que elogiava o positivo dos filhos, do cônjuge? Quem compreende e apoia os outros? Quem é que compreende e apoia? Não, eu entendi o que aconteceu com você, eu entendi o que você sentiu, eu entendo. Como que nós vamos resolver? Quem é que tinha essas palavras? Quem era solidário? Solidário, dividia o que tinha, tratava com respeito. Quem era solidário? Solidariedade com o outro. Agora nós vamos para as atitudes positivas. Quem é que tinha uma atitude que demonstrava que o tempo que passava junto com você era valioso? Uau, adoro estar ao seu lado, brincava com você, estava com você um tempo determinado e que tinha prazer em estar com você. E você sentia isso. Seus filhos sentem isso de você? Ou as pessoas com quem você convive, seus relacionamentos mais próximos, sentem isso de você? Eu tenho amor suficiente. Não importa o que aconteça, meu amor é suficiente. Eu estou sempre aqui. Meu amor, ele comporta você e ele preenche você. Eu me interesso. Vem cá, filho, senta aqui, me conta o que está acontecendo. Eu me interesso. Me fala o que você está sentindo. Você é tão importante quanto eu sou importante. As minhas coisas são tão importantes quanto as suas coisas.
As minhas atividades são tão importantes quanto as suas atividades. Quem é que tinha esse comportamento? Vem cá, eu quero compreender o que você está sentindo. Me fala o que você está sentindo. Por que você está sentindo? O que aconteceu? Quem é que tinha essas palavras para você? Eu estou disponível para você. Pode vir, fala comigo. Eu estou aqui. Eu estou te ouvindo. Eu estou disponível. Estou à sua disposição. Eu planejei e quis ter você. Eu quis ter você. Eu sonhei com você. Eu planejei você. Fico contente por você ser uma menina. Era o meu sonho ter uma filha. Fico contente que você seja uma menina. E a última, as palavras positivas. Você é maravilhosa. Quem é que falava isso? Ou você fala isso para as pessoas com quem você se relaciona, seus filhos? Seus sentimentos são importantes, filho. Põe para fora, fala. Quem é que falava isso para você? Eu vou sempre te apoiar. Sempre que você precisar, eu vou te apoiar. Eu não quero saber se você está certo, se você está errado, eu vou te apoiar. Quem é que tinha esse comportamento e essa fala? Crescer é ótimo, tudo tem seu tempo. Crescer é uma coisa maravilhosa. Se você está crescendo é porque você é saudável, é porque você é forte. Isso é maravilhoso. Quem é que te falava isso? Eu gosto de você e também dos outros. Você não é mais importante que os outros. Você é tão amado quanto seus irmãos, por exemplo. Quanto as pessoas à sua volta. Se você me trouxer seus problemas, eu vou compreender e vou ajudar. Eu vou solucionar? Não. Vou compreender e vou ajudar. Quem é que compreendia e ajudava? Eu gosto de quando você me toca. Adoro o seu abraço, adoro o seu beijo. Eu estou aqui para quando você precisar. Vamos conversar e nos comunicar? Me conta, o que está acontecendo? Comunica aqui para mim, me fala. Como é que está lá na escola? E os coleguinhas, como é que é? E a professora? E isso aqui? Comunica comigo. Gosto de demonstrar amor por você. Você merece ser amado. Eu adoro te dar amor, porque você é uma criança sensacional, uma menina maravilhosa. Eu valorizo sua presença, eu quero ouvir você. O que você tem para me dizer? Como é que foi hoje? Você irá amadurecer na hora certa. Essa daqui eu falei muito para a Elo e eu ouvi muito da minha mãe, né? Isso aqui é uma repetição na minha vida. A Elo ficava muito preocupada com a coisa do período, quando ia ver o período. Eu disse, olha, vai acontecer na hora certa, deixa acontecer. Porque você vai crescer e vai chegar a hora de amadurecer. Né? Por favor, confie em mim. Quem é que te dizia isso? Confia em mim, pode me contar. Eu estou aqui para te ouvir, eu não vou te julgar. Quem é? Você pode contar com o meu apoio. Eu vou te apoiar. Eu estou do seu lado. Eu quero ver você. O que você está fazendo? Eu quero te ver. Me fala, me conta, me mostra. Passa aqui na minha frente. Apresenta o seu trabalho da escola para mim. Deixa eu ver como é que tá. Eu quero ver. A Heloísa tinha uma mania. Ela fazia show para gente. Hoje, eu tenho um vídeo dela pequenininha. Ela dizia, hoje eu vou apresentar a Dona Alanha. E aí ela cantava, Dona Alanha macho, a Dona Alanha menina. Ela adorava fazer aquilo, era o show dela. Ela falava, hoje eu vou fazer um culto para o Senhor. E ela fazia um culto, e a gente tinha que assistir o culto dela. Crianças são importantes para mim. Quem é que falava que crianças são importantes para mim? Quem é que deixava isso claro? Saiba que eu sempre noto você. Você nunca passa desapercebido. Eu estou sempre vendo o que você está fazendo, onde você está, com quem que você está, como você está se comportando, se você está triste, se você está feliz. Eu quero elogiar e apoiar você. Me conta as suas conquistas. Eu quero elogiar e apoiar você. Agora, você vai olhar para a ferramenta e vai observar onde aparece mais vezes. É você e o papai ou você e a mamãe? Primeiro, olha no aspecto negativo. Onde apareceu mais vezes juntos
você e um dos, ou o pai ou a mãe. Qual que aparece mais junto contigo? Faz aí, observa, no negativo. Onde que apareceu? Quem apareceu mais? O pai ou a mãe? Junto com você, fazendo a mesma coisa. No negativo. Nenhuma vez. Seu áudio está fechado, Leti. Mas ok, eu entendi. Não faz mal, não tem problema. Yeah. Okay? Eu não apareci nenhuma. Eu acho que isso é aquela coisa que talvez que eu não concorde, talvez eu não tenha filho, deve estar qualquer coisa que também... Pode ser, mas pode ser também, é porque você não precisa olhar para os filhos, você pode olhar para os seus relacionamentos. Sim, né? para os meus... Para o marido, para os amigos mais íntimos, o Pois relacionamento, é. por exemplo, com o irmão, percebe? Ok? Sim. Agora faça no positivo. Quantas vezes apareceu aí você com papai e mamãe? E qual é que apareceu mais? No positivo, Cleide? Sim, no positivo. Quem é que apareceu mais vezes junto com você, na mesma atitude ou na mesma palavra, na mesma frase? Quem é que apareceu mais vezes ao seu lado? Ok? Conseguiram enxergar? Então, arrisco-me a dizer que quem apareceu mais vezes com você no lado positivo é aquele a quem você mais admira, é aquele que você mais gosta do temperamento, é aquele com quem você mais queria se parecer. Geralmente acontece dessa forma, tá? Não estou falando que é regra, estou falando que a maioria das vezes acontece assim. E aquele que aparece mais com você do lado negativo é aquele com quem você menos gostava de se parecer, ou menos queria se parecer. Por que isso? Às vezes, repetimos um padrão negativo por hábito, ou por comportamento, ou porque aprendi daquela forma. Por exemplo, eu fiz essa ferramenta com uma coach, e ela falou para mim assim, agora eu entendi um comportamento meu. O meu pai e a minha mãe brigavam muito, e eles brigavam mesmo a ponto de sair no tapa. E eu protegia o meu irmão mais novo, 2 anos mais novo que eu. Eu protegia ele, abraçava ele, fechava a porta do quarto, quase que eu tampava os ouvidos dele para ele não ouvir. E eu jurei para mim mesma que eu nunca ia fazer aquilo com os meus filhos. Até que eu tive um relacionamento, tive 2 filhos com essa pessoa, e um dia me peguei a brigar com ele e a sair no tapa. E quando eu me vi naquela situação, eu vi exatamente, eu me lembrei exatamente do meu sentimento agarrada ao meu irmão dentro do quarto. E eu pensei, o que será que os meus filhos estão sentindo agora? E aí, ela falou, eu não tive outro pensamento. Eu acabei com aquele relacionamento e assumi uma vida muito difícil. Eu, muito nova, com 2 filhos para criar e sozinha. Mas eu não me permiti viver aquilo. O que é isso? Rebelião de padrão. Ela rebelou o padrão de tal forma que ela rompeu com esse relacionamento e foi viver uma vida muito mais difícil, mas ela se negou a repetir aquilo. Ok? E quando ela fez essa ferramenta, ela falou assim, Cris, isso veio tão claro para mim, que eu tô assim, meu Deus, eu revivi aquele sentimento de estar abraçada ao meu irmão no quarto. Foi o mesmo sentimento que eu tive quando eu estava a brigar com aquele homem e a quase sair no tapa com ele. Então, olha para você ver como que o sentimento é forte, como que o remontar do padrão é forte. Então, hoje ela vive um outro relacionamento, uma outra vida, um outro momento totalmente diferente, mas ela se lembra perfeitamente da dor causada por aquele momento que ela viveu quando criança e que ela proporcionou para os próprios filhos no mesmo momento. Vocês estão entendendo? E quando ela fez essa ferramenta, eu perguntei, quem é que saiu no positivo? Ela disse,
Esse. Quem é que saiu no negativo? Esse. E aí eu disse, com quem que você queria parecer? E foi exatamente, tá? Então, geralmente, aquele com quem a gente mais tem desejo de se parecer é aquele que a gente imita, e é aquele que está no positivo. Geralmente. Não estou falando que é via de regra. Agora, fez essa ferramenta, observou os comportamentos de padrão, os padrões de comportamento que foram gerados na sua vida, você vai escrever uma carta de acusação. Vai escrever lá, papai, mamãe, não sei quem foi, eu acuso você por tal comportamento que gerou tal prejuízo na minha vida. Por exemplo, no meu caso, eu tinha um deles dois que era fazer comentários pejorativos. Isso me feria muito. E isso me fez ter uma dificuldade muito grande com qualquer tipo de comentário. Os comentários, para mim, eles já geravam em mim um pensamento de crítica e de diminuição. E eu trouxe isso para a minha vida adulta. E até hoje, quando ativo esse gatilho, eu que tenho que travar, percebe? É eu que vou lá e faço... Opa, não estou vivendo mais aquilo. Eu não preciso me justificar, ou eu não preciso me aborrecer. Não é uma crítica para me destruir. Não é um comentário para me menosprezar. Então, vocês estão a perceber que esse comportamento padrão gerou em mim um outro comportamento prejudicial. Então, é isso que você vai acusar, tá? Eu te acuso porque, ao fazer aquelas brincadeiras pejorativas, eu me sentia diminuída e eu trouxe isso para a minha vida, não aceitando nenhum tipo de comentário e sendo totalmente agressiva com relação a críticas, mesmo que fosse no sentido de me dar uma orientação. Entenderam? Ficou claro? Se ficar difícil, me comunica comigo. Escreveu isso? Boa noite, Neide. Escreveu isso? Fez essa carta de acusação? Queime a carta de acusação. E primeiro escreva a carta de perdão. Primeiro escreve a carta de perdão e gratidão. Sou grato pelo que fizeste por mim, por como me criaste, pelo teu amor, Te perdoo. Mas isso não vai fazer mais sentido para mim, né? Não, para vocês, se vocês não tem, se vocês não acharam padrões novos, não precisa refazer. É mexer naquilo que já está resolvido, tá? Sim. Então, se tem coisa nova, faz. Se não tem, não faz. Para as meninas que vão assistir depois, façam a carta de perdão e gratidão, perdoe pelo comportamento, libera o pai e a mãe daqueles comportamentos que você acusou na carta de acusação. Queime a carta de acusação e prejuízo, e a carta de gratidão você pode guardar. Se você entender que isso é positivo para os seus pais e ali não tenha nada que exponha você e nem eles, pode enviar a carta para eles, tá? Não faz mal. Eu fiz isso. A minha carta foi de agradecimento por o que eles tinham feito por mim e tudo, por gratidão, agradecendo e também dizendo do meu amor por eles. E eu encaminhei essa carta para eles. Essa carta foi encaminhada de Portugal para o Brasil. Então, se você entende que isso é positivo para eles, faça. E eles entenderam como positivo, né? A resposta da minha mãe para mim foi: muitas pessoas fazem um tipo de carta dessa depois que os pais estão mortos, já não podem mais ouvir e nem ler. E você fez isso antes. Isso para mim é importante. Foi a fala dela para mim. Então, a fala do meu pai já é diferente, né? Você me fez chorar demais. Mas isso aqui é demonstração de amor. Então, se isso é proveitoso, faça. Se isso vai te trazer benefício, faça. Se não, ok, guarde a carta ou elimine a carta de uma forma que não destrua, porque o perdão ele vai continuar aí, você vai ter que refazer esse perdão de vez em quando, né? Mas é importante fazer essa carta e levar isso bem a sério, ok?
Meninas, esse é o conteúdo. Olha, eu vou só mostrar para vocês o nosso dever da semana. O que eu trouxe de dever para essa semana? Eu trouxe aqui... Ai, meu Deus, aparece aqui o negócio. Espera aí. Ele não vai abrir aqui. Espera lá. Vamos lá, de novo aqui. Espera aí, gente. Só um minutinho, porque tem hora que é muito botão. Pronto, agora vai. Vai, meu filho. Vocês não estão a ver a tela, pois não? Agora vão. O trem travou. Vamos orar. Aí, agora vai. Beleza. Então, o que eu trouxe de dever aqui, ó? Trouxe filmes, 3 opções. 2 Vidas, tem no Disney Plus. É um filme com o Bruce Willis, aquele do Duro de Matar. A Cabana ou Castelo de Vidro. Um dos 3. Escolhe um dos 3. O que for mais fácil de você encontrar, Castelo de Vidro tem na internet. A Cabana tinha no Netflix, não sei se ainda tem. E o 2 Vidas tem no Disney Plus, ok? Plataforma do Disney. Livro, O Poder da Ação, mas nós não vamos ler ele todo. Nós vamos ler a partir do capítulo 4. Por quê? Porque nós já fizemos o Acorda, nós já fizemos o Haja, nós já fizemos a Autorresponsabilize-se. Então, não justifica a gente repetir nessa altura uma coisa que a gente já tratou. Então, nós vamos a partir do capítulo 4, que é o FOC, nós vamos começar a ler a partir daí, tá? Capítulo 4, FOC. Ok? Vai ter para a semana os nossos exercícios diários, olho no olho, comunicação sem palavras, tá? Validação 5x5. Validar 5 pessoas de forma sincera e 5 pessoas diferentes. Validar e elogiar, tá? Vídeo. Então, aí os vídeos, lá no dever também tem o link. Depois as cartas e fim, ok?